senti no coração vontade de falar um pouquinho hoje sobre compaixão. A gente está cantando muito sobre misericórdia, mas misericórdia e compaixão é a mesma coisa. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia a palavra, principalmente no Novo Testamento, também no Velho, mas no Novo Testamento, a palavra misericórdia ou compaixão, uma é sinônimo da outra. E as duas têm as mesmas raízes e o mesmo significado. Então eu vou estar usando hoje mais compaixão, porque compaixão eu acho que é uma coisa que a gente está lidando mais nos nossos relacionamentos, a gente tem falado um pouco sobre isso também aí na vida, né? Em termos até de país. E eu tive uma experiência muito forte com esse termo, da misericórdia e da compaixão. Há talvez uns 15 anos atrás, eu estava relendo o Evangelho de Mateus, e quando eu cheguei no capítulo 9, eu encontrei um versículo assim: misericórdia quero e não sacrifício. Gente, quando eu li isso saltou nos meus olhos, com letras assim, garrafais, como se fosse um outdoor. E aquilo ficou cutucando minha orelha, sabe? Meu ouvido. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu vou precisar de bom, todo mundo sabe que eu preciso de água, já vem de tonelada, né? Beleza, obrigada. Isso é nervoso, viu, gente? Não é sede. E eu já percebi que eu vou morrer assim, não tem jeito. Aí eu fiquei pensando naquele termo, e naquela época eu tinha aprendido, porque eu tinha uma época na minha vida que eu lia a Bíblia com medo que um raio caísse do céu. Era assim: ai meu Deus, eu preciso ler a Bíblia hoje que eu não li ainda. Ai meu Deus, eu preciso ler a Bíblia hoje que eu não li ainda. Aí eu lia, mas lia que nem ligava muito o que tinha lido. Nessa época eu estava experimentando ler a Bíblia, e quando uma coisa falasse comigo, eu parava e ficava com aquilo. Então quando eu cheguei nesse negócio aí, misericórdia quero, mais que sacrifício, eu fiquei pensando naquilo. E parei de ler mesmo. E fiquei, e passou um dia, 2 dias, 3 dias, foi passando os dias, aí eu comecei a procurar na Bíblia, tudo em cima do que eu estava experimentando. Eu comecei a procurar na Bíblia tudo que dizia que tinha a ver com misericórdia e compaixão. E aquilo me tocou muito. Nessa época eu falei, faz uns 15 anos mesmo, eu estava já quase terminando a faculdade de psicologia e eu era obrigada a fazer terapia. E eu fazia terapia com uma pessoa que nem é evangélica. E eu contei essa história na minha terapia. Eu falei assim, sabe que eu estava lendo a Bíblia e achei esse texto, né, de Jesus falando, misericórdia quero e não sacrifício, está mexendo tanto comigo. E o pagãozão lá do meu terapeuta escutou isso e ficou quieto, não falou nada. Bom, aí terminou lá o horário do atendimento, ele falou, vou te dar uma tarefa. Daí eu comecei, ele falou assim para mim, mas por que isso te tocou? Ele fez a pergunta, ficou quieto, depois fez a pergunta. Eu falei, porque eu acho que eu não tenho compaixão do outro. Aí a gente conversou um pouquinho, ele perguntou por quê, eu falei, bom, tá, tudo bem. Eu estou saindo, ele fala, vou te dar uma tarefa. Tá bom, qual é a tarefa? Ele disse assim, eu quero que você preste atenção quando que você tem compaixão de você. Pronto, gente, se o versículo estava me acabando, mexendo tanto comigo, ter compaixão de mim acabou mais ainda. E eu gastei muito tempo naquela época estudando sobre isso, sobre compaixão, misericórdia. Isso me tocou muito. Sinceramente, eu acho que eu fiquei uns 6 meses em cima desse tema. Mais ou menos isso. E foi muito bom, porque eu acho que eu aprendi algumas coisas, comecei a praticar algumas coisas, e eu descobri que eu não tinha compaixão de mim. Acho que eu não tinha muita consciência também da compaixão de Deus para comigo. E se eu não tinha muita consciência da compaixão de Deus para comigo, e nem da compaixão minha para comigo mesmo, estava na cara que eu não tinha muita compaixão do outro também. Eu acho que eu era uma pessoa bondosa assim, eu tinha um bom coração, mas era só a bondade, a compaixão não estava lá. Bom,
segunda vez que esse assunto me pegou de novo, e aí eu fui rever tudo que eu já tinha visto, foi quando os Nardoni mataram a menininha lá. Eu nem sabe direito quem matou, né? Mas mataram a menina e jogaram ela pela janela. Aí passou um tempo, acho que um ano mais ou menos, teve o julgamento deles. No julgamento, quando terminou o julgamento, a polícia teve que destacar um pelotão para proteger o carro deles. Porque eles saíram de lá e acho que eles estavam indo já para a prisão, lá para o interior, sei lá para onde. Então eles tiveram que fazer um cordão, mas eu não sei se lembram da cena. Um cordão muito forte de um lado e do outro, quase do carro. Por quê? Porque senão eles seriam linchados. Isso mexeu muito comigo, nessa coisa da compaixão. Aí eu falei assim, pensei assim, gente, que coisa louca que é a ausência da compaixão, né? Porque o que esse pessoal queria fazer era pior do que o que eles tinham feito. Olha que interessante isso. Eles eram uma vingança horrorosa, porque ó, vingança é uma coisa, punição é outra, totalmente diferente uma da outra. Era 1000 vezes pior. E eu estava digerindo nessa época a seguinte frase: compaixão, que é compaixão, alcança a vítima e o réu. Olha isso, gente. A nossa compaixão, ela vai muito bem para a vítima, não é isso? Nossa, a gente se mobiliza e fazemos de tudo, né? Mas eu tinha ouvido essa frase, lido em algum lugar, e aquilo tinha me... Deus, como é que é isso, né? Aliás, eu ouvi essa frase de uma mulher que nem cristã, ela não é nada, ela é uma materialista, é uma colega minha, e tinha tido um crime horroroso no Rio, e todo mundo começou a malhar lá o assassino, e aí ela só escreveu assim, ela pôs assim, gente, esse assassino também é uma vítima. E compaixão, que é compaixão, alcança, ela pôs isso, a vítima e o réu. E aí, de novo, eu fui mexer nesse assunto de compaixão e de misericórdia. E fui rever de novo tudo isso. Hoje, eu não vou esgotar esse assunto aqui, mas eu quero de verdade que você saia daqui incomodada e vá ler mais, estudar mais e refletir mais sobre esse assunto. Porque eu acho que é um assunto muito sério. Principalmente porque ter compaixão de quem está longe também é muito fácil. Por exemplo, ter compaixão dos nepalenses agora é a coisa mais fácil do mundo. Lá, você entra lá na Visão Mundial, dá uma baita oferta, aquela oferta vai comprar uma barraquinha para abrigar 4 nepalenses e tudo bem. Mas ter compaixão de quem mora com você, ter compaixão do seu vizinho, ter compaixão de um parente seu, ter compaixão de quem trabalha na sua casa, é outros 500. Então, eu acho que o assunto, sei lá porque eu escolhi, acho que eu escolhi porque Deus queria que eu escolhesse mesmo. Mas eu acho que o assunto é importante e eu espero que cada uma aqui saia pensando bastante nisso. Né? De ser alvo da compaixão de outros, mas também de você ter compaixão daqueles de quem está longe, sim. Não tenho nada contra a contribuição lá para o Nepal. Podem contribuir. E se for pelo Facebook, ele dobra a oferta. Vai lá pelo Facebook, ele dá mais lá para os nepalenses. Mas também a gente precisa aprender a ter compaixão de quem está perto, além de ter compaixão de si mesmo. Então eu escolhi 2 versículos para quem quiser anotar. Mateus 9:13. E é só esses 2 mesmo que eu vou ler, mas você pode ler o texto inteiro depois em casa. Mateus 9:13 e Mateus 12:7. No 9:13, Jesus está falando assim: vão aprender, olha isso, olha que lindo isso. Vão aprender o que significa desejo, misericórdia e não sacrifício. Eu vim chamar pecadores. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Então, esse é o primeiro. O segundo texto, Mateus 12:7, olha o que Jesus fala. Se não é para a gente ouvir esse versículo e ficar remoendo ele muito tempo.
Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não teriam condenado a inocentes. Olha isso. Se você... Primeiro ele mandou a gente aprender. No segundo ele está dizendo, se vocês soubessem o que é isso, vocês não teriam condenado a inocentes. Eu sei que aqui ninguém... É possível que não tenha juízes aqui no nosso meio. É possível que tenha também. Mas a condenação que Deus está falando aqui não é essa. É a condenação, às vezes, até no relacionamento. Né? De ver alguma coisa, julgar, avaliar e já condenar. É essa que Jesus está falando aqui. Por que que eu sei disso? Pelo contexto. Então vamos ver em qual contexto Jesus falou isso. O que que tinha acontecido na primeira situação? Se você ler um pouquinho antes, você vai descobrir que aqui praticamente é o começo do ministério de Jesus. Ele tinha acabado de chamar Mateus, que era um empregado do governo, acho que era do PT naquela época, do jeito que todo mundo odeia o PT hoje. Então, acho que ele era um tesoureiro lá do PT. E Jesus olhou lá, viu aquele tesoureiro lá, e vocês sabem quem era o tesoureiro na época, né? Ele nunca cobrava o justo, ele sempre cobrava a mais. Não. Vocês estão vendo que não tem nada novo na face da terra, né, gente? Tudo igualzinho, não é? É velho o negócio. Não começou na Petrobras. Aí Jesus chama Mateus, e aí a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Acho que Lucas fala que era a casa do Mateus, mas não importa muito quem estava certo aí. Mas Jesus estava em casa comendo com quem? Pode olhar na Bíblia aí, o que está escrito. E tem mais um termo forte aí. Quem eram os outros? Isso, pecadores. Então, sabe o que eu imagino nessa tarde? Jesus chamou Mateus foi em seguida. Aí eu fico imaginando que Jesus falou assim, pode chamar aí seus coleguinhas, vamos lá para casa, a gente faz um lanche lá. E aí ele vai andando, acho que vai encontrando outros lá, que era separado da mulher, adúlteros, ladrões. Pecador era todo mundo que não era da comunidade judaica. Pronto, não seguia os preceitos judaicos, era pecador. E Jesus levou para a casa dele. Quando os religiosos, porque vamos prestar bem atenção, porque fariseu não é um Zé Ninguém, não. Fariseu era um religioso que de repente podia ser eu, sabe? Então, quando os religiosos viram isso, os praticantes da religião viram isso, o que eles fizeram? Criticaram Jesus. Falou, como assim o senhor está comendo com essas pessoas? Está isso aí na tua Bíblia ou não? É só na minha que está isso? Está aí, né? Então, eles começaram a criticar Jesus. Então, foi nesse contexto que Jesus falou para eles, vocês precisam aprender o que significa misericórdia, quero, não sacrifício. E vocês sabem o que é sacrifício. Eu posso aqui gastar uma hora falando de sacrifício no Velho Testamento, depois o que é um sacrifício no Novo Testamento e o que seria sacrifício hoje. Hoje eu diria que sacrifício são as regras religiosas que nós impomos, e ai de nós se não fizermos essas regras. Então eu tenho que ir na igreja, eu tenho que orar, eu tenho que... É tudo meio assim, né? Eu não estou dizendo que nada disso está errado, mas o que Jesus está dizendo, me importa mais que você pratique a compaixão do que os sacrifícios que você faz. E olha o contexto que ele está fazendo. É da convivência com pessoas que não eram aceitas na comunidade judaica. De pessoas que eram vistas como bandidas, corruptas e assassinas. O segundo versículo, qual é o contexto? Se você olhar agora no capítulo 12, Jesus saiu numa missão com os seus discípulos. E nessa missão, sei lá o que aconteceu, de repente eles não comeram na hora certa, andaram demais, não sei bem o que aconteceu, mas eles estavam com muita fome. E eles passaram por um campo que tinha grãos, tinha uma plantação, que não dá para saber, a Bíblia não diz, mas pode ser interpretado ou como trigo, ou como, talvez, um outro grão lá. Espigas, né? Então, mas pode ser trigo, milho, sei lá o quê. Não sei bem se tinha milho na época.
Bom, também não importa. O que importa é que daí os discípulos, era sábado, os discípulos entraram lá no meio dessa plantação e começaram a colher aquelas espigas para comer. Eu não sei se eles cozinharam, se comeram cru, não sei o que eles fizeram, mas começaram a comer. Pegaram para o alimento deles. E o que de novo aconteceu? Jesus novamente é criticado por quê? Quebrando uma lei do sábado. E olha que interessante, né? Lá Jesus falou, ó, vamos aprender o que significa misericórdia, porque eu não vim para chamar os santinhos, eu vim para chamar. Sabe o que significa? Que salvação é graça mesmo para nós, mas um preço altíssimo para Deus, que Ele pagou. Então Ele jogou sobre Ele mesmo a sede de justiça lá na cruz, para que você fosse livre, salva, para que você não carregasse culpa. Então, se você está aqui, está carregando culpa, precisa pensar direitinho, tem alguma coisa errada. Não precisa. Porque um dos sofrimentos de Jesus na cruz foi por causa da sua culpa e da minha. Então, é uma qualidade que Deus tem, porque Ele demonstrou isso para conosco, no sacrifício dele mesmo na cruz, mas é também uma qualidade que nós temos. Nós também somos criados à imagem e semelhança de Deus. E por causa disso, eu também tenho a possibilidade de exercer a compaixão. Então Deus nos chama a ter compaixão do outro no mesmo critério que Ele tem de nós. Olha como a gente anda longe dessa verdade, né? E se a gente for olhar direitinho, a gente vai ver que a gente tem raiva, tem vingança, não quer abrir mão de nada, ou então fala sim para tudo, mas também na verdade queria falar não, que não tem nada a ver com compaixão, falar sim para tudo. Então tem uma coisa aqui muito bonita, e é importante a gente saber que é uma qualidade divina e humana. A outra coisa é que ter compaixão não significa que eu vou resolver todas as consequências da escolha que a pessoa fez. Tem coisa que eu não vou resolver a consequência da vida dela, mas ainda assim eu posso ter compaixão. Eu posso ter um olhar compassivo. Eu posso ter um olhar acolhedor, mesmo sentindo a impotência de não poder resolver ou de não dever resolver. Quer ver um exemplo disso? É o pai do pródigo. O filho do pai lá do pródigo, o filho pródigo, ele quis sair, né? Quis ir embora antes da hora. E vocês sabem que é feio esse negócio que esse menino fez? Porque isso significa mais ou menos assim: ô pai, você está demorando muito para morrer, dá logo teu dinheiro aí, porque se for assim eu vou estar velho quando você morrer, vou fazer o que depois com o dinheiro, né? Bom, o pai pegou, deu o dinheiro, vendeu lá, sei lá o que ele fez, repartiu, deu o que ficou, deu para ele e foi embora. E a Bíblia conta que ele gastou o dinheiro dissolutamente, de qualquer jeito. Esse pai aqui era um homem cheio de compaixão, era ou não era? Ele ficou na janela, eu imagino essa figura, viu? Ele na janela, olhando quando que o filho ia voltar. Ele faz uma festa maravilhosa quando o filho... Aliás, ele não esperou o filho chegar. Quando ele viu lá na curva, acho que foi na curva ali da Giovanni Gronchi, ele saiu correndo, encontrou o filho, abraçou, já mandou arrumar banho para ele, dar anel, roupa limpa, festa, bezerro e tudo mais. Agora, sabe de uma coisa? Antes desse filho vir e experimentar toda essa compaixão e misericórdia do pai, o que ele teve vontade de comer? Por que ele teve a vontade de comer a comida do porco? Estava morto de fome. É bem possível que ninguém aqui saiba o que é fome, eu não sei. Porque ainda mais que eu já nasci num lar que meus pais amavam a Deus, e Deus fala que ele não deixa o justo passar fome, o justo pelo sangue dele, né? E na minha casa a gente teve uma miséria danada, mas fome nós nunca passamos. Porque o dia que eu ia passar fome, um vizinho lá mandou levar 2 peixes desse tamanho e a gente teve comida por 3 dias. E era só aquele dia, eu ia ficar com fome porque meu pai tinha que buscar comida e só voltava à noite. Mas esse menino
ficou com tanta fome, que ele teve vontade de comer a lavagem. Naquele tempo era a lavagem mesmo que o porco comia. A lavagem do porco. Aí o pai correu, mandou a Igreja Batista do Morumbi levar uma cesta básica para ele. Foi isso que o pai fez? Esse pai não ligou para nenhuma ONG, nem para um Ministério de Mulheres, não pôs dinheiro no banco, não pôs nada. Então, olha, esse pai aqui, que é uma tipificação do amor de Deus para conosco, ele era cheio de compaixão, mas ele não resolveu a consequência da escolha do rapaz. Vocês estão entendendo como que é? É um termo, é uma qualidade para a gente refletir muito. Até que ponto eu estou sendo muleta e até que ponto eu exerço compaixão? Até que ponto eu estou tirando a consequência para que essa pessoa aprenda? E até que ponto eu aguento ver a pessoa pagar o preço, mas depois eu sou todo acolhimento por essa pessoa? Sabe o que teria acontecido se esse pai tivesse mandado dinheiro para o rapaz? Ele não teria caído em si. Porque quando foi que ele caiu em si? Ele só caiu em si quando não deram nem a comida do porco para ele. Porque os donos do porco deviam ter tido compaixão, não tiveram também. Aí acho que foi falta de compaixão mesmo. Ou então não quiseram ver o humano comendo a comida do porco, né? Bom, você dá hoje cachorro come melhor que a gente às vezes, né? Então não sei também. Mas se ele não tivesse passado pela experiência de sentir a fome que ele sentiu, ele não, com certeza, ou pelo menos naquele momento ele não ia cair em si. Ele só caiu em si quando ele chegou no fundo do poço. Tem pai e tem mãe que bagunça a vida do filho porque não aguenta deixar chegar no fundo do poço. E às vezes, gente, a gente tem que deixar um filho ou uma filha chegar no fundo do poço. Porque quem sabe ali cai em si. Não é fácil isso não, viu? Mas isso é verdade. E vocês sabem que eu ouço gente, né? Eu ouço mais ou menos uma média aí de 30 pessoas por semana. 30 histórias. Então a gente vai descobrindo quanto que é difícil esse tipo de coisa, né? A outra coisa da compaixão é que é diferente de ter pena ou de ter dó. Não é ter dó, não é ter pena. Porque a dó não faz nada. A gente passa, e aqui em São Paulo, não, eu faço isso, porque eu não sei o que fazer também. É uma tortura isso para mim. E eu moro na Domingos de Moraes, na boca do metrô, então vocês imaginam quanto homeless que eu vejo lá, né? Quanta gente dormindo lá na rua. Aí eu passo e dá dó. Mas eu não faço nada. A dó não faz nada. A compaixão não. A compaixão vai na direção do outro. A compaixão caminha na direção do outro. A compaixão abre mão na direção do outro. A compaixão leva à ação. Eu anotei aqui, se eu tenho medo da hora, mas eu vou falar rapidinho. Quantos aqui viram o filme Os Miseráveis? Ó, esse é um filme que vale a pena rever quem já viu e ver quem nunca viu. Lá tem um exemplo de um bispo, deixa eu falar bem rapidinho, de um bispo que a história é tão comprida, né? Que recebe um condenado, que ele tinha sido liberto da prisão, numa condicional. A história é muito bonita do filme, ela é muito linda mesmo. Só mesmo o autor do Miserável para escrever aquilo lá. E ele recebeu uma condicional e ninguém dava nada para ele. Mas ninguém, pelo contrário, batiam nele, é horrível. Esse bispo recebe este homem na casa dele. Deixa eu ver o Valdian, né? O Valdian, ele recebe o Valdian na casa dele. E no meio daí ele come uma sopa quentinha, gostosa. Daí ele levanta um pouquinho mais cedo, rouba a prataria do bispo e vai embora. E a polícia pega ele com essa prataria. E a polícia sabia que essa prataria era do bispo Bienvenu. E leva ele junto com a prataria para a casa do Bienvenu. E eles vão assim, ai, ele roubou essa prataria.
coitado lá, né, meio quase um cachorro sem dono já, né? Porque ele ficou muitos anos na prisão, uma prisão injusta. Ele até tinha cometido um crime, ele tinha roubado para comer, mas não precisava ter ficado tanto de anos que ele ficou. E aí, quando os policiais acham que eles vão poder levar o cara preso de volta, o bispo aparece e fala: não, ele não roubou, eu dei para ele. Eu fiz isso, eu dei de presente para ele. Aliás, você esqueceu mais esses aqui, ó. Aí ele pegou mais um negócio lá e deu pro Valdir. E aí é claro que ele fica livre. E essa atitude de que não é dó, é compaixão. Que ele até mente, mas ele mente para quê? Para salvar a vida do outro. Então lembre que tem mentiras e tem mentiras. Tem mentira que é terrível, né? Diz que o diabo é o pai da mentira. Esse tipo de mentira, o diabo não é o pai não, porque esse tipo de mentira foi para salvar a vida dele. Por causa disso, esse homem muda de vida, quem viu o filme sabe disso, radicalmente. Por causa de um ato de compaixão na vida dele. Então, isso que é compaixão. Isso aqui eu já falei, o contexto eu já falei, deixa eu ir indo para não... Bom, outra coisa que eu queria falar, antes de encerrar, é que eu, Esther Carrenho, eu sou uma pessoa marcada pela compaixão do outro para comigo. E eu quero contar pelo menos um dos depoimentos aqui da minha vida. Alguns aqui sabem da minha história. E é interessante, porque tem gente aqui que eu conheço profundamente. São pessoas que não sabem nada de mim, vão saber hoje um pouco da minha história. Eu venho de um lar muito pobre, meus pais moravam no campo, mas eu nasci com vontade de ler, gente. Com 6 anos eu me alfabetizei, e cada vez que meu pai ia para a cidade trazia sabão, sei lá o que mais, embrulhado em jornal, velho, tudo picotado, eu lia tudo quanto era recorte de jornal, assim, de um jeito que... E quando eu cheguei na 3ª série, que hoje eu nem sei que série, acho que hoje é 4º ano, sei lá, agora nem eu entendo. Era a 3ª série do grupo que eu estava, o quê? 9 anos. Não tinha mais como eu estudar. Aí eu fui trabalhar com meu pai na roça. Então meu pai levantava cedo, tá vendo? Uma coisa que criança não pode trabalhar, eu trabalhei pra caramba, eu ia cedo com ele. Bom, aí meu pai pediu para o pastor da minha igreja, que era na cidade, se eu podia morar na casa dele. Não podia. Ele naquela situação não tinha como. Mas passaram-se 3 anos, eu sem estudar, já com 13 anos. Esse pastor, um belo dia, a gente tá lá, eu estava na roça com meu pai carpindo. Aí vejo lá aquele homem vindo, com um terno, uma malinha, que era assim que o pastor andava naquele tempo. E aí ele estava indo lá para pedir para o meu pai para mim morar na casa dele. E, óbvio, eu tenho quase 70 anos, então não tinha... O rádio na minha casa tinha uma pilha enorme, porque eu morava num lugar que não tinha energia elétrica, não tinha TV, não tinha nada. Então eu não sabia como era o mundo. Aí fui morar na casa desse pastor com 13 anos, e a proposta era, eu cuidava de 4 crianças e estudava à noite. E pela primeira vez na minha vida eu descobri um monte de coisa que eu não conhecia. Eu não sabia o que era maçã, eu não sabia o que era nozes, eu não sabia um monte de coisa. Não sabia tomar banho, eu só tomava banho uma vez por semana, então lá eu aprendi a tomar banho toda semana. Bom, tinha umas regras na casa. E esse algo de compaixão que eu quero dizer aqui é a compaixão quando se quebra uma regra. Tinha algumas regras na casa que eu precisava atender. Uma delas era, cada um tem sua toalha de banho, que é a regra da minha casa hoje também. E acho que é na sua também. Aí um belo dia eu fui tomar banho, esqueci de levar minha toalha, usei a toalha de uma das meninas lá, das filhas do pastor. Aí quando a menina foi tomar banho, tá a toalha molhada. Ai, quem usou minha toalha? Quem usou minha toalha? Quem usou minha toalha? E eu não fui. Mas não tinha ninguém que pudesse ter usado aquela toalha. A única pessoa que poderia ter usado aquela toalha era a adolescente aqui, de 13 para 14 anos. Aí
ficou tudo quieto, tudo calmo, jantamos, as crianças foram dormir. Aí o pastor me chamou no escritório dele. E ele disse mais ou menos assim, primeiro ele perguntou, você usou a toalha? E eu de novo, não fui eu que usei a toalha. Aí acho que ele perguntou umas 3 vezes, e umas 3 vezes eu falei, não fui eu que usei a toalha. Aí ele me falou mais ou menos assim, ele falou assim, Esther, você está mentindo, você usou a toalha, mas você vale a pena. E eu não vou deixar de gostar de você por causa dessa transgressão. Eu e esse pastor é o Salomão Bernardo, que está com quase 90 anos hoje, ele está vivo ainda, a mulher dele, Dona Sinira. Eu e a Sinira vamos continuar investindo em você do mesmo jeito. Mas você não precisa mentir mais, porque você vale a pena. E é claro que aí eu comecei a chorar. Daí eu falei, olha, eu usei mesmo, pedi desculpas. E, gente, nunca mais na minha vida eu esqueci disso. E até hoje, mesmo uma outra mentira leve, é muito difícil eu mentir, mas quando tem alguma coisinha que você mente, imediatamente eu lembro dessa história. Este homem podia, naquele dia, ter me levado de volta para meus pais. Ele poderia ter feito isso. Ele não fez. E além dele não ter feito isso, ele passou por cima do meu erro, apesar de falar, ó, você errou mesmo, e falou a frase que eu nunca mais esqueci. Você vale a pena. E por compaixão, nós queremos continuar com você. Nessa mesma casa, tem outro, acho que esse outro exemplo também dá para mim falar. Chegou no final do ano, eu vi que tinha nozes, tinha avelã, tinha fruta seca, tudo para o Natal. E eu ia no Natal da minha casa. E eu resolvi roubar umas frutinhas para levar para minha casa, para os meus irmãos conhecerem. E pus na minha mala, aquele saco, aquelas frutas, né? Um saquinho assim, nem era tanto. Mas, sabe aquele versículo que diz que o teu pecado há de te achar? Pois é, o danado do pecado me achou. Uma criança foi brincar lá no meu quarto, a mala caiu e voou nozes para todo lado. E agora não era uma mentira, era pior, eu tinha roubado. E de novo, eu pude contar com a compaixão e com a misericórdia desse casal, dessa família. E roubar, nunca mais na minha vida eu roubei nada de ninguém mesmo. Acho que mentira, se eu falar que eu não menti mais, eu estou mentindo, né? Mas roubar, com certeza, eu não roubei mais. Porque alguém encarou o meu erro, olhou para mim e falou, você errou mesmo. Não ficou me avisando, não. Eles não me avisaram, mas exerceram compaixão e misericórdia. Então, o que eu vejo aqui? Por causa dessa compaixão desse casal, foi que eu continuei na casa deles. Depois eu acabei saindo, fui morar em outra casa, fui continuar os estudos. Mas eu acho que eu só estou onde eu estou hoje, porque um dia esse casal teve compaixão de mim. Então, eu tenho 1000 exemplos de compaixão por mim. Não dá para falar todos, vou parar por aqui. Mas eu quero dizer que eu sou uma pessoa marcada pela compaixão do outro para comigo. Agora, o que a gente precisa para a prática da compaixão? Primeiro, eu preciso ter a consciência que eu não sou melhor que o outro. Ninguém está num patamar acima do outro. Nem quem conhece a graça de Jesus. E essa é uma coisa que pega nós evangélicos. A gente acha que porque a gente conhece a graça e é salvo, que a gente está acima do outro. Não está. Nós somos da mesma matéria da prostituta e do gay que fica lá na República do Líbano. Somos da mesma matéria dos possíveis bandidos que moram na comunidade aqui embaixo. Não somos melhores. Se tem alguma coisa melhor que nós, é por causa da graça. Tem uma série que eu vejo na TV que o cara lá, o investigador do mal, ele fala assim, se você quiser ver o retrato do mal, olhe no espelho. E é verdade.
Se a gente não pratica o mal, é por causa da graça. Eu não sou melhor que ninguém. Se eu sei disso, já é o primeiro passo para mim exercer compaixão. A prática da compaixão é uma decisão, não é um sentimento. É uma decisão da cabeça. Eu decido ter compaixão dessa pessoa. Tem um livro que chama 12 Passos para a Compaixão. Alguém conhece? É da Karen Armstrong, alguma coisa assim. Eu baixei no iPad, mas eu acho que tem um livro também para vender. Vale a pena ler esse livro. É uma católica que escreve o livro. Mas é muito bonito que ela fala sobre compaixão. Tem muita coisa, tem coisa ali que eu não concordo muito, mas tem muita coisa para a gente aproveitar. É uma decisão. E quanto mais eu pratico a compaixão, mais recurso eu tenho para praticar. Características da compaixão, algumas até eu já falei. Primeiro, a compaixão exclui a vingança. Na compaixão não tem vingança. E muitas de nós temos a tendência à vingança. Olho por olho, dente por dente, cai em terra. A compaixão sabe diferenciar punição de vingança. Esse é um assunto que tem sido muito discutido no Brasil. Eu não sei quem anda vendo aí as notícias, essa coisa aí no mundo jurídico. Tem se falado muito disso. O que é punição, o que é vingança? Matar alguém porque matou o outro é vingança. Essa pessoa ser julgada e cumprir uma pena é punição. Ela quebrou uma lei e ela precisa pagar por ela. A compaixão olha mais para a pessoa que é criada à imagem e semelhança de Deus do que para o comportamento dela. Preste atenção nisso. Até aquele bandido que já deve ter assaltado um monte de vocês e eu também, que vem lá e põe um revólver na sua cabeça e você nunca mais esquece dessa situação, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é criado, gente, à imagem e semelhança de Deus. Então eu olho muito mais para essa pessoa do que para essa característica da pessoa, do que para o comportamento que ela está tendo. A compaixão olha para o antes da pessoa e tem esperança no depois. Eu não perco a esperança na pessoa. Né? Tem gente que fala para mim, nossa, mas como é que é ser psicóloga? Você dá conta de ver a maldade humana? Eu fico, às vezes, estarrecida mesmo com a maldade humana. E consultório psicólogo vem muita vítima, né, da maldade. Mas, gente, eu fico encantada quando eu vejo a bondade humana. Isso me deixa assim, a maldade me atinge, mas a bondade me enche de esperança e me extasia. A compaixão impede que a gente condene inocentes. A compaixão, pelo menos em algum momento, ela olha mais para a necessidade do outro do que para a nossa. E quem é o exemplo disso na Bíblia? Que texto na Bíblia existe de alguém que olhou mais para o outro do que para si mesmo, sem ser Jesus? O samaritano. Curando o fio do negócio. O samaritano, vocês lembram o que ele fez? Ele vai lá, ele pega lembra que o pastor lá que ia para uma reunião, para o congresso, vamos falar mulher, né? Não tem pastor aqui hoje. A mulher que ia para a reunião, eles não estão devendo nada para a gente. Se quiser agradecer, ótimo, mas senão não está devendo. E nem pela culpa. Tem gente que faz as coisas para o outro porque sente uma culpa danada se não fizer. Então, não é a culpa que deve mobilizar. A compaixão tem que ser mobilizada pelo amor, pelo meu semelhante. E a esperança de que um ato meu bondoso pode resignificar a vida dele. Que foi o que foi feito comigo. Um ato bondoso resignificou a minha vida para sempre. E é legal, porque eu volto e meia eu vejo esses meus dois paizinhos aí ainda, porque eles estão vivos, né? E para finalizar, então, olha, 2 passos, 3, para a gente conseguir pôr em prática. A primeira é tomar consciência da compaixão e misericórdia de Deus, que veio na pessoa, já falei isso,
que veio na pessoa de Jesus Cristo para que eu fosse livre, salva, resgatada, redimida. Eu não preciso carregar culpa. No sacrifício vicário de Deus na cruz, através de Jesus, eu sou filha de Deus e ponto final. É isso mesmo. Você pode olhar para os céus e falar: obrigada, Deus, porque eu sou sua filha. Ponto final. Você é filha. Eu também sou filha. Porque eu acho que às vezes a gente prega um Deus meio mercantilista. Se eu der, Ele faz. Na salvação não é isso. É de graça e acabou. É Ele que pagou o preço e está pago. Segundo passo é você exercer a compaixão na direção de você mesmo. Lembra que eu contei quando o cara falou: você tem compaixão de você? E aí mexeu mais comigo ainda do que o que a Bíblia já estava mexendo. Como é que a gente pode exercer compaixão com a gente mesmo? Eu tenho encontrado muitas pessoas que aceitam o perdão de Deus, que aceitam o perdão que o outro deu, mas elas não se perdoam. E vocês não sabem quantas mulheres desenvolvem doenças mentais, doenças físicas, porque não se perdoam. Mulheres que praticaram aborto, por exemplo, elas têm muita dificuldade de se perdoarem. Mas muita gente. Mulheres que fizeram alguma coisa lá no passado, na infância, na adolescência, na juventude, que não consegue se perdoar. E aí desenvolve tantos transtornos na vida, porque elas não souberam, não sabem desenvolver a compaixão para consigo mesma. Se Deus tem compaixão de você, se um outro ser humano tem compaixão de você, quem é você para não ter compaixão de você? Não faz sentido. Então é preciso, a gente precisa ter um olhar amoroso para com a gente quando a gente erra. Eu errei, desculpa, mas ó, errei. Uma próxima vez eu quero fazer melhor. Acabou, encerrou. Tem gente que parece que precisa ir lá e dar um jeito de pagar pelo erro. É a síndrome do Judas. Qual que é a síndrome de Judas? Eu errei. Em vez dele olhar e falar: ai, Senhor Jesus, me perdoa, traí o Senhor, ou até recebi um dinheirinho para ir lá te dar um beijo, eu preciso do seu perdão. Não, o que ele fez? Foi lá e se enforcou. O que é isso? É não ter compaixão de si. No caso de Judas é grave, porque ele não aceitou a compaixão de Deus e nem teve compaixão dele. E quantas de nós aceitamos a compaixão de Deus e não temos compaixão para conosco? Então, quando nós erramos, quando nós falhamos, pecados do passado, os erros do passado, coisas que não tem como consertar. Gente, está tudo na cruz. Está tudo na cruz. O castigo que pode trazer alguma paz para você foi jogado na cruz, conforme Isaías. Eu lembro de uma mulher que eu atendi, que ela se feria e sangrava, cortava até sair o sangue, deixava o sangue cair. Aí, quando a gente trabalhou isso, ela disse assim: eu faço isso porque aí eu me sinto melhor, eu não sinto tanta culpa. E contava lá as coisas que ela tinha feito, que eram coisas que não tinha como consertar mesmo. E graças a Deus, um dia eu pude, ela não era cristã, mas um dia eu pude falar dessa coisa da fé para ela, não de evangelizar, mas de falar dessa característica da fé cristã, onde a gente pode aceitar o fato que o castigo, né, o me furar que me traz a paz. Olha que louco isso. Quando ela se furava, ela tinha paz. Mas isso aí já tinha ido lá na cruz. Jesus já tinha sido furado por isso, e agora ela podia experimentar a paz. Então, olhe um pouquinho para a sua vida. Como é que você lida com as suas falhas, com os seus erros, com as coisas que você não dá conta de fazer, os pecados do passado, com as coisas que às vezes você tem até vergonha de lembrar ainda? Como é que você lida com isso? Então você precisa exercer compaixão para com você mesma. E terminando, a última coisa, que a nossa referência à compaixão é Cristo Jesus. Cristo Jesus teve compaixão da criança, compaixão da mulher, compaixão do amigo, compaixão do doente, compaixão da pecadora, compaixão da prostituta. A vida dele é marcada pela compaixão.
Ele é a nossa referência. Que Deus possa abençoar você, queridas, cada uma de vocês, para que você continue cada vez... Quem não começou, para que comece hoje. Quem já começou, que continue cada vez mais a exercer a compaixão. Porque eu acredito que é isso que vai fazer com que o nosso mundo não seja tão cruel e tão frio. E quem sabe você vai poder resignificar muitas vidas por aí, exercendo a compaixão. É a minha oração. Amém. Obrigada, gente.